a pessoa tem, tá? O assinante vai ter a acessar a nossa plataforma. Uma chamada para ação é um título, é um texto, tá? Em que a gente ir identificando, né? Ok? Isso aqui, texto. Vamos agora, pessoal, nesses textos aqui, linkar para a assinatura também da plataforma, certo? Os três. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Rincão Informática. Eu sou o Rincão. A gente agora vai estar começando a nossa última aula da nossa série especial Construindo uma Plataforma EAD feita totalmente em Bubble. Tá? Nessa aula de hoje a gente vai estar vendo como é que a gente desenvolve uma landing page, que é a página principal da nossa plataforma. Quando as pessoas acessarem a nossa plataforma para poder se inscrever, para poder conhecer o nosso conteúdo, eles vão visualizar primeiramente a nossa landing page. E a nossa landing page, para ficar bem feita, ela tem que ter um roteiro, tá? De elementos visuais e ações, elementos de ações que vão ter na nossa página de acesso, entendeu? De descrição do nosso aplicativo, da nossa plataforma. Então, no nosso cronograma aqui que a gente estava fazendo as nossas aulas, a gente já criou a página de acesso e login, já criou o nosso banco de dados de acesso, aulas e módulos, já criou as nossas páginas de módulos e aulas, já criamos a nossa API de pagamento, nós utilizamos aqui como exemplo a do Mercado Pago, que ela é bem completa, tá? Quando você é direcionado para pagar lá, ela tem várias maneiras, várias opções de pagamento, Pix, parcelado, cartão, débito, enfim, ela atende aí 90%, 99% do que o público deseja para poder pagar. A gente criou nossa página de checkout e na última aula a gente criou uma página simples, primária de painel de controle, tá? Hoje nós vamos criar a nossa landing page, tá certo? Eu vou fazer depois uma aula assim considerada bônus, que ela não está dentro do nosso cronograma, aonde eu vou inserir algumas funções e os elementos no nosso painel de controle, tá? E se a gente conseguir também, a gente vai dar um visual melhor na nossa plataforma EAD, ok? Então, bora lá para mais uma aula. Então aqui, pessoal, na nossa página index, que vai ser a nossa landing page da nossa plataforma, correto? A gente tinha feito até o momento aqui um botão de acesso à plataforma e assinatura, né, que a gente utilizou um grupo Focus, mais um ícone, e tinha colocado aqui uma logo da plataforma. Então está da seguinte maneira aqui a visualização da nossa página de entrada, certo? Peraí. Deixa eu terminar de carregar aqui, é porque eu não gosto da depuração USB, depuração ligada, USB não, estou confundindo coisa com celular também, agora ficou bom demais. O modo de depuração habilitado, então eu sempre desabilito para poder visualizar, que eu não gosto dessa coisa aqui embaixo aqui, só quando precisa fazer alguma coisa que eu não estou identificando onde é o erro, aí eu faço a depuração passo a passo, eu vou ver o passo a passo do processamento do elemento que a gente fez, do gatilho da página, aí a gente descobre onde está o erro e conserta. Então ela está assim por enquanto, você clica aqui, se a gente clicar em começar, ela está direcionada aqui, né? A descrição, eu coloquei alguns cards aqui, tá vendo? Aqui está com acesso ao módulo para a gente ver funcionando já, tá? O que acontece? As aulas aqui não aparecem, igual a gente fez na aula anterior. Está aparecendo porque eu estou logado com o usuário que tem a condição de plano de assinatura de Gold. Boa tarde, certo? Ó, a aula já está rolando aqui já. Ó. Primeira aula de Bubble aqui da nossa plataforma. E então isso aqui aparece, tá? Ele está com a condição que se você não tiver logado com Gold, ele não vai aparecer. Tá? A gente fez isso na aula anterior. Então o vídeo não vai aparecer. A gente vem aqui conferir, ó. Aulas Bubble. O elemento de vídeo, ele está com a condicional aqui, ó. Se o usuário atual, plano de assinatura contém Gold, esse elemento é visível. Então se a pessoa não tiver logada, a aula não aparece. Pode aparecer os módulos aqui, mas a aula não carrega. Tá? Que também é uma camada de proteção se alguém conseguir furar o nosso acesso e entrar na plataforma, ele não consegue visualizar. Tá?
E o módulo de acesso aqui, né? Mostra quem se logou, quando logou, para a gente conseguir identificar quem está cometendo alguma infração e bloquear aquele e-mail, aquele acesso. Então, toda vez que alguém loga, a gente viu em aula anterior isso. Mas vamos lá, na nossa página de landing page, nós vamos começar substituindo esses elementos aqui, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos, aqui o Bubble tem a aba componente, a guia, essas guias aqui em cima aqui, ele tem uma guia chamada componentes. Uma guia interessante é a guia de cabeçalho, o header, tá? Tem 3 tipos aqui. Eu gosto dessa aqui, ó. Tá? Então vamos clicar e arrastar para cá, certo? Ela já toma lugar aqui em cima. Ó. Deixa eu fechar aqui a aba. E aí a gente vai configurar isso aqui para essas ações entrarem para cá. Vamos ver como é que fica, tá? Aqui nós vamos fazer algumas alterações, tá? Isso aqui é uma imagem, certo? Nós vamos colocar a imagem do nosso canal aqui, tá? Então a gente clica aqui em cima para carregar, tá? A gente vai lá na onde a gente tem, né, as imagens. Vamos selecionar aqui, eu acho que não está aqui nos cards não, está aqui. Deixa eu ver esse aqui. Tá bom, só vamos aumentar um pouco o tamanho dele aqui, certo? Para ele poder aparecer aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que fica desse jeito. Tá bom. Só para a gente entender como é que é a dinâmica, tá? Então a gente tira isso aqui, a gente tira esse. Aqui no login a gente muda para acessar, né? O SigniApp a gente muda para cadastrar. Vamos mudar isso aqui para plataforma, certo? Eu vou tirar isso aqui, que não tem fórum, certo? E eu vou deixar isso aqui. Só que esse aqui eu vou colocar como LGPD, tá? Que é... Ou melhor, vou manter esses dois. Esse eu vou chamar de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E esse aqui vai entrar regras de uso, tá? Para você utilizar a plataforma. Vamos lá. Aqui a gente vai abrir o workflow, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai direcionar para a página acesso, tá? E aqui eu vou mudar para assinar, certo? E a gente vai direcionar para a página de assinatura da nossa plataforma, a escolha de planos, tá? Aqui, ó, assinatura plano EAD. Então, por enquanto, está ficando assim, ó. Plataforma, ele vai para a página de login da plataforma, certo? E assinar, ele vai para a página de apresentação dos módulos para a pessoa escolher o que ele quer. E aí ele tem acesso ao módulo aqui, ó, o módulo de apresentação, para ele visualizar algumas aulas. Ok? Vamos voltar aqui. Agora vamos para a parte visual, tá? A gente já configura esses dois elementos aqui. Eu, através com auxílio do ChatGPT, tá? O que acontece? Você pode aqui, através do ChatGPT,
tá buscando textos que te ajudem a desenvolver a apresentação do teu site, tá? São palavras, são tags, são descrições das funções, ok? Então, o que acontece? Uma página, uma boa landing page, ela tem um título legal, tá? Um texto de apresentação, o título ela tem a imagem junto, os benefícios que a pessoa tem, tá? O assinante vai ter a acessar a nossa plataforma. Uma chamada para ação é um título, é um texto, tá? Em que incentiva, induz o visitante da nossa plataforma a procurar assinatura. E a gente já aqui coloca um botão de assinatura nessa parte, ok? Depois a gente vai colocar a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu copiei aqui o que ela é, e os cursos, a gente vai na nossa landing page mostrar o que a nossa plataforma tem e as modalidades de assinatura, certo? Então vamos lá, vamos na sequência aqui. A gente quer o quê? Um título, certo? Então a gente vai colocar isso aqui na nossa landing page. Fica da seguinte maneira. Então, vamos lá, título. A gente vai utilizar esse mesmo título aqui, tá? Nós vamos inserir um texto aqui, certo? Título, descrição, plataforma EAD. Vamos colocar o texto em branco, né? Que está com fundo azul, tá? Pessoal, vocês não atendem muito assim pro visual não, tá? Que é porque a gente está priorizando a estrutura de como é feito, ok? Depois aí numa aula posterior, igual eu falei, a gente define fazer um I, um X da plataforma para deixar mais bonito, certo? Aí a gente entra com a parte visual. Vamos centralizar aqui, tá? Vamos ver se fica legal com o underline aqui. Tá, com o underline não ficou legal não. Vamos tirar o underline. Vou deixar um pouco mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para um pouco mais legal bordas, né? Borda sólida. E vamos mudar o fundo dele aqui. Vou colocar uma outra cor de fundo aqui. Melhorou um pouco. Vamos deixar assim. Depois o próximo elemento que é um subtítulo, certo? E uma imagem. Imagem de destaque da plataforma mostrando pessoas estudando. Que é para as pessoas entenderem qual é o conteúdo da nossa plataforma, tá? Então a gente coloca aqui, ó, uma imagem, né? Vamos colocar aqui, tá? Vamos personar ela também com cantos arredondados aqui. Vamos deixar sem borda, tá? E vamos fazer o upload de uma imagem aqui. Eu escolhi uma imagem na internet que demonstra bem isso. Tá aqui, ó. Então a gente tem essa imagem aqui e vamos inserir um outro texto aqui, tá? Falando um pouco sobre isso. Então o tamanho aqui é 438 por 292. A gente vai colar esse texto aqui, ó.
também mudar, vamos colocar em Bodoni, né? Com sombra, vamos mudar aqui para, vamos aumentar as letras deles para 18, a fonte para 18. Vamos ver como é que fica aqui. Beleza? O próximo elemento o que que é? Texto. A gente vai inserir esse texto aqui, ó. Vamos criar mais um texto aqui. Vamos baixar isso aqui, vamos colocar isso aqui como subtítulo, tá? E a gente vai inserir um novo texto aqui para colocar uma descrição da plataforma, certo? Quanto que é aqui mesmo aqui? 438 por 292. 438. 292. Tá? A gente aumenta aqui para poder ficar ali alinhado com o nosso título principal, certo? E vamos copiar o texto aqui, ó. Esse texto aqui que nós criamos com o ChatGPT, com a nossa IA. E aí vamos ver como é que ele fica aqui, certo? Vamos dar uma organizada nele aqui. Vamos mudar a cor para branco. Vamos ver se cabe uma fonte 18 aqui para ficar ali dentro. Não, ficou muito grande. Vamos ver um 16. Deixa eu ver se está aparecendo tudo. Não está aparecendo todo o nosso texto aqui, tá? Espera aí. Vamos ver com 15. Pronto, agora vai aparecer tudo, ó. Então a gente está começando a dar uma cara, um novo visual à nossa landing page, tá? A pessoa quando chegar, ela vai ter um impacto. Beleza, pessoal? Deixa eu só fazer um teste aqui, se esse texto ele fica um pouco melhor, se eu mudar o fundo dele aqui, visualmente, tá? A gente deixa o fundo dele, a fonte com a cor preta, né? E vamos mudar o fundo dele para branco aqui. Deixa eu ver como é que fica. Na minha opinião não ficou legal não, mas aí você desenvolve da maneira que você quiser, tá? A gente está aprendendo aqui como é que funciona o básico. O próximo item que tem que ter na nossa landing page, o que é? Os benefícios que a pessoa vai ter assinando a nossa landing page, tá? Então vamos colocar mais um título aqui com os benefícios, mais um texto, ok? Vamos inserir um texto aqui, ó, de fora a fora. A gente pega o mesmo tamanho desse aqui, ó, quanto foi 1033. Então esse aqui também a gente coloca o mesmo tamanho. Pra gente tentar manter um padrão de centraliza, né? Visual, tá? E a gente vai colar texto benefícios de assinatura. Plataforma EAD, tá? Esse aqui é o texto de descrição plataforma, descrição cursos plataforma. A gente ir identificando, né? Ok? Isso aqui texto subtítulo plataforma. Beleza?
Vamos colar aquele texto aqui. São os benefícios da pessoa que ela vai ter quando ela assinar a nossa plataforma. Tá? Vamos mudar aqui a letra para branca, igual na outra. Tá? Vamos botar aqui a fonte 18 para ver como é que fica. Vamos ver como é que fica assim. Vou fazer uma mudança aqui. Ao assinar nossa plataforma de cursos. Dá Enter. Vou tirar esses parágrafos aqui que ele gera, né? Vamos colocar assim, ó. Vamos lá. Aprenda Excel e Bubble, estude no seu próprio ritmo, aprenda com um especialista, torne-se um especialista. Vamos ver. Deixa eu aumentar um pouco aqui porque tem coisa. Isso, agora está aparecendo. Tá? Vamos ver. Pronto. Próximo elemento que a gente vai utilizar, tá? Uma chamada para ação. Então isso aqui é um incentivo, é uma chamada para a gente assim induzir a pessoa a assinar a nossa plataforma, tá? Vamos lá, mais um texto. E junto com esse texto aqui agora, a gente vai... Deixa eu ver aqui o layout da página. Deixa eu desfixar aqui. Não, assim eu não quero. Vou botar 2000 aqui. Isso. Vou copiar esse texto aqui mesmo. E vamos colocar ele aqui embaixo. Tá? Vamos jogar aqui. Beleza? Vamos colocar um botão aqui. Vamos ver o layout dele aqui. Eu tiro, vamos deixar o padding todo com 12 aqui. Tá? Que daí a gente consegue centralizar o que está escrito nele aqui. Beleza? Vamos botar esse aqui. Vamos aumentar a fonte para, deixa eu ver o 18 aqui. Tá? Bordas. Beleza. Vamos ver como é que fica. Vamos mudar o texto aqui. Clique no botão. Ao lado. E inscreva-se agora mesmo. Tá? Vamos colocar aqui. Um background. Deixa eu ver se outra cor aqui fica legal.
Vamos dar também um padding aqui. Deixa eu ver como é que fica. E aqui no botão a gente coloca a ação para se direcionar à página de assinatura, certo? Ó. Então aqui é a nossa página, comece agora a sua jornada de aprendizagem Excel, acesse a nossa plataforma e descubra tudo que você precisa para se tornar um especialista. Clique no botão ao lado e inscreva-se agora mesmo. Deixa eu só fazer isso aqui, ó. Para ficar tudo numa linha de baixo aqui. Agora a gente vai colocar o quê? Tá? Uma descrição dos valores de assinatura dos nossos cursos, ok? Então bora lá. Essa página em si, pessoal, ela é mais de apresentação dos benefícios que a pessoa tem ao assinar a nossa plataforma, tá? Então é mais uma configuração mesmo de chamada visual. Que é 1033, é isso? É. Então vamos lá. 1033 aqui também. Texto, valores e descrição, cursos. Tá? Vamos colocar em branco a letra, certo? E vamos ver aqui. A gente vai dando espaços, né? Parágrafos, para ir aparecendo de forma correta. Onde tem um ponto de fim de parágrafo, a gente vai dando espaço, ok? Vamos ver como é que tá ficando aqui agora. Vamos abrir o Rich Texture aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar uns destaques aqui. Vamos ver como fica. Deixa eu ver se a cor da fonte preta aqui fica boa. Vamos ver. Fica melhor para a gente ler. Vamos colocar em preto. Tá? Ó. Deixa eu colocar só esses aqui em cor de preto, para manter o padrão. A gente desfaz isso, certo? E só esses aqui que a gente coloca em
a cor preta. Não. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui. Tá. Deixa eu mudar isso aqui, pessoal, para ver se fica melhor visualmente, tá? Eu vou mudar o fundo aqui, a fonte para azul, tá? E o fundo aqui eu vou mudar para branco. E vamos dar um arredondamento de cantos aqui. Vamos ver como é que fica assim. Ficou melhor para visualizar, tá? Vamos fazer o seguinte aqui. Esse texto aqui, vamos vir aqui no editor. Vamos colocar ele em Modone também. Vamos ver como é que fica assim. Ó, tá melhor. É como se ele fosse o título dessa chamada aqui de assinatura. Entendeu? Tá dentro do desenvolvimento aqui do nosso layout de landing page, tá? Vamos configurar agora os botões de regras de uso e LGPD, beleza? A gente tem aqui também, ó, a nossa LGPD, ó. O que engloba a LGPD, tá? Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu só diminuir o tamanho da página para ficar, porque eu não estou me atentando à responsividade nem nada não, tá? Estou me atentando aqui a gente fazer os elementos que precisa ter na landing page. Então vamos ver aqui. Basicamente é isso aqui, tá, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, nesse texto. Vamos dar espaço aqui. Vamos dar espaço aqui. E vamos dar espaço aqui. Vamos inserir os textos aqui também chamando para ação.
Vamos tirar esses caixa alta aqui de destaque de Bodoni, tá? Não caixa alta de maiúscula de minúscula, mas de destaque de Bodoni, tá? Deixa eu ver se aqui tá. Não tá. Aqui tá, a gente tira, tá? E aqui também a gente tira. Deixa só no título, tá? Vamos colocar aqui para separar um pouco, assim, uma coisa da outra, uma linha de texto, um arquivo de texto em que a gente vai inserir uma linha aqui nele, tá? Acho que é 1033 aqui também. Vamos lá. Vamos ver como é que fica. Tá quase pegando tudo, tá vendo? Vamos ver aqui. Foi um pouco além agora, deixa eu ver. Pronto, ele tá do jeito que eu quero, tá? Vamos. Agora a gente centraliza ele, tá? E vamos colocar ele aqui, deixa eu ver dessa cor como é que ele fica. Tá aparecendo a divisão. Vamos escolher aqui na cor branca para ver. Pronto, melhorou. Vai dando uma separada, né? Vamos colocar em mais lugares essa linha aqui. Ctrl D para a gente copiar ela. Vamos descer esses dois elementos aqui um pouco, tá? A gente pega a linha que a gente copiou e joga aqui, ó. Pronto, fica um pouco melhor, tá vendo? A gente vai dando separação aos textos, né? Então, pessoal, isso aqui é praticamente a estrutura da landing page. Aí você desenvolve do jeito que você achar melhor, com as fotos, com os links, com as chamadas, de acordo com o que você estiver desenvolvendo no seu aplicativo, tá? Isso aqui são os elementos que, assim, é a base para você demonstrar o que você está oferecendo para o teu usuário na tua plataforma EAD, ok? Vamos configurar esses dois botões aqui agora aqui. No botão de regra de uso, vamos colocar também de plano de fundo aqui a cor que a gente está utilizando na nossa plataforma. É essa daqui, a cor que a gente utilizou lá no passado, né? A gente copia ela, vem aqui no elemento, grupo Header Standard, certo? E de plano de fundo a gente coloca esse aqui, de cor de fundo. Tá vendo? Já mudou. Aqui o LGPD, vamos mudar para branco, né? Aqui também. A gente vai inserir um pop-up aqui. Deixa eu achar aqui pop-up. Pop-up aqui na página, tá? LGPD o pop-up. Não vai conter nada dentro dele, tá? Deixa eu ver o layout aqui, a largura. Vamos ver se o texto da nossa LGPD vai caber aqui dentro, senão a gente aumenta, tá? A gente insere um texto aqui. O que tem aí a nossa LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Aqui, ó. Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Vamos colocar isso como título do nosso pop-up.
a gente retira a formatação dele, certo? Centraliza o texto e coloca como centralizado. Então, quando a gente clicar no botão LGPD, ele vai mostrar o pop-up para a gente. A gente abre o workflow e o Element Actions, Show, Pop-up, LGPD. Ok? Vamos ver aqui. Ó. E aí a gente vai inserir o que é a LGPD, a descrição, tá? É isso aqui, ó. Esse texto todo aqui que a gente vai descrever o que é a LGPD para o nosso usuário da nossa plataforma, tá? Cadê aqui, pop-up? Yes. Vamos colocar outro texto aqui. Vamos ver se a gente consegue englobar toda a LGPD aqui. Eu acho que deu, vamos ver. Pronto, aqui a gente está demonstrando que a gente tem o total respeito com os dados do usuário e com a privacidade do uso desses dados dentro da nossa plataforma. Beleza? Agora aqui as regras de uso. Vamos ver. A gente vai criar mais um pop-up. A gente pode copiar isso aqui na verdade, tá? Copiar, colar. Tá? E aí a gente escreve, denomina ele como regras de uso, certo? E aqui a gente tem o texto de regras de uso. Ok? Simples também. Pera lá. Quero copiar aqui, ó. Deixa eu desfazer esses espaços aqui. A gente vem aqui na página, regras de uso, a gente faz o workflow, tá? O gatilho para aparecer o pop-up de regras de uso. Element Actions, Show, Pop-up regras de uso. Vamos ver como é que está o texto no pop-up. Tá, vai caber tudo aqui dentro aqui, certo? Deixa eu só dar uma melhorada no visual aqui. Vamos abrir aqui o Rich Text Editor.
Vamos ver como é que ficou assim. Ó. Dá uma melhorada, beleza? Isso aqui são as regras para os assinantes utilizarem a plataforma, responsáveis pelos dados dele e pelo bom uso da plataforma, tá? E se infringir a regra, toma punição. Por fim, a gente vai inserir mais um item aqui nesse grupo, tá? Indicando o suporte, para as pessoas entrarem em contato com a gente quando houver algum problema com a plataforma, tá? A gente copia esse pop-up aqui. Tem que ser por aqui, pela árvore de elementos. Copiar, colar. Aí a gente coloca aqui pop-up de suporte. A gente já está acabando a aula já, tá, pessoal? Então, vamos lá. E aqui a gente coloca os contatos, certo? Para ter suporte da plataforma EAD da Rincão Informática, utilize os canais de atendimento abaixo. Então a gente vai ter aqui WhatsApp, por exemplo, tá? 21, tarará, tarará. De segunda a sexta, a sábado, vou colocar assim. Não me sacaneia, por favor. Das 9 às 18 horas. E e-mail canal Rincão Informática, tá? Por exemplo, vou colocar o e-mail aqui do canal, @gmail.com. Não vai ficar mandando e-mail não, hein, pessoal? Sacanagem, olha o spam aí, hein? Ó. Vamos dar uma editada aqui no Rich Texto, né? Esse pop-up pode ser menor, certo? Ó. Deixa eu ver se 600 cabe aqui, não. 700. 700 vai caber as coisas que a gente precisa aqui. Centraliza isso, esse. E aqui a gente pode pôr 300. 250. Pronto. E aí a gente vai colocar um botão para poder mostrar os canais de atendimento do suporte, certo? A gente vem aqui no grupo, tá? A gente vai tirar aqui dele. Ele tá como sem nenhum tamanho mínimo, que ele está com responsividade, esse elemento veio com a responsividade. Então vamos colocar aqui 500 de largura, tá? Não, 500 é pouco, vamos colocar 600, para a gente inserir mais um botão aqui, tá? A gente compria esse botão aqui, tá? E renomeia ele para suporte. O que a gente faz?
ele tem uma questão aqui, tá? De alinhamento na responsividade. Então a gente coloca ele Merge First, para ele aparecer primeiro. Então ele vem para cá, ó, pro lado de cá, e mantém o layout que a gente está fazendo, tá? Então fica assim, ó. A gente vai agora usar o workflow, fazer um gatilho dele, o workflow, para mostrar o pop-up de suporte. E aí assim a gente encerra a aula, tá? Beleza? Vamos agora, pessoal, nesses textos aqui, linkar para a assinatura também da plataforma, certo? Os 3. Se a pessoa clicar ali também vai, ela faz a assinatura. E aí a gente termina a aula. Tá? E a nossa série especial de plataforma EAD. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa série especial nossa, tá? Ela está mostrando a estrutura base para você fazer uma plataforma, para montar uma plataforma. Tá? Isso aqui é o básico para a gente fazer a plataforma. Ok, pessoal? E aí você desenvolve de acordo com o segmento que você for fazer, de acordo com o que você quer usar, os elementos visuais, tá? Depois a gente vai ter uma playlist também do nosso canal da Rincon Informática no YouTube, em que a gente vai aprender o I e o X, o X, o Y e o X. Eu acho que é assim que pronuncia, tá? E que trata mais da parte visual, para a gente deixar o Bubble, ele não tem assim uma parte visual bonita no desenvolvimento da plataforma, né? Só que a gente consegue, através com outros programas e com outros códigos na internet, a gente fazer cards bonitos, páginas bonitas, tá? Isso aqui foi só mais para poder a gente ver como é que funciona toda a estrutura de uma plataforma. Muito obrigado para você que ficou até aqui com a gente, tá? Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, dá o seu dislike também. O importante é que você interaja conosco, dá o seu comentário, dá a sua opinião. Se durante o desenvolvimento dessa plataforma teve alguma função, alguma ação que esteja errada, algum módulo, tá? Alguma interatividade da plataforma que você encontrou algum erro, fala pra gente lá nos comentários lá que a gente corrige, vai citar você na correção, vai te agradecer, tá? O intuito do nosso canal é sempre crescer junto e desenvolver junto a nossa habilidade Bubble em programação, tá? Nós também, muito em breve, vamos começar a aprender outras plataformas como o AppGyver, Flutterflow, tem as novas plataformas aí também de desenvolvimento no code e low code. A gente também vai entrar com módulos específicos, tá? Módulos de dados, módulos de repetir grupo. A gente vai criar módulos e playlists específicas, começando a aumentar a nossa diversificação de conteúdo no canal, tá? Compartilha com os amigos, beleza? E muito obrigado a todos até aqui e até a próxima aula do nosso canal da Rincon Informática. Muito obrigado, pessoal. Tchau, valeu, tá?